Então, eu vou começar falando mais, então, da psicoterapia, né? Por que a psicoterapia é tão importante e também ajuda muito o tratamento. Vamos ver se aqui está. Então, como a psicoterapia pode ajudar os pacientes com transtorno de humor? Bom, em primeiro lugar, ela vai auxiliar o paciente a se conhecer melhor, entender o que é seu e o que é da doença. Então, ele vai entender melhor, por exemplo, o que é da personalidade dele e o que é da doença, né? Uma das perguntas mais comuns que a gente tem no consultório é, peraí, mas então o que é meu, o que realmente é da minha personalidade e o que é da doença, que são os sintomas. Então, ele vai aprender na terapia a entender melhor isso. Reduz os fatores de risco de recaídas e recorrências. O paciente permanece mais tempo estável, né? Como o Dr. Teng colocou, porque aí ele vai aprendendo a conhecer melhor a doença. Melhora a adesão ao tratamento. Propicia mudanças no estilo de vida. Então, aquilo que ele colocou, e a gente também enfatiza muito, não é só a medicação é extremamente importante, mas a terapia também, estilo de vida também. Então, entre exercício físico, alimentação adequada, um sono adequado também, vou falar mais para frente. Permite o reconhecimento dos sinais precoces da doença, que a gente chama de sinais prodrômicos, né? Então, o que são esses sinais? Isso que o Teng também colocou, que é assim, antes de entrar na euforia e na depressão, eu consigo perceber sinais, que a gente chama, então são gatilhos. A própria pessoa percebe que aquilo não é dela, em geral ela não é tão assim, e de repente ela começa já a perceber essas mudanças. Então, vou mostrar muito isso para vocês, como é possível perceber. Melhora o gerenciamento de dificuldades interpessoais, resolução de problemas. Então, é muito comum que os pacientes não sabem direito como resolver os problemas, tem uma série de dificuldades, e a gente procura, então, ajudar a mostrar como resolver esses problemas, como ter mais assertividade. Melhora a comunicação e o funcionamento social, habilidades sociais. Então, também é muito comum ter dificuldade de se comunicar com a família, se comunicar com outras pessoas, né? Eu ia falar, pode virar, né? Esqueci que sou eu mesmo que tenho que virar. Então, vamos lá. Ups. Ih, voltou para trás. Então, para vocês terem uma ideia, até trouxe um relato então, de uma paciente, que eu acho que nada como um relato de uma paciente com transtorno bipolar, para vocês verem como a pessoa se sente. Esse livro a própria Brata indica, chama Uma Mente Inquieta, né, da J. Hadfield Jameson, e é um livro muito bom, só que eu costumo dizer que é com fortes emoções. Então, quem gosta de fortes emoções, leia o livro. Quem não gosta, como ela conta toda a história dela, é um pouco pesado. Então, já aviso, mas aqui dá para vocês terem uma ideia. Quando se está para cima, é fantástico. As ideias e sentimentos são velozes e frequentes, como estrelas cadentes. Então, ela está falando, né, da mania. A timidez some. As palavras e os gestos certos, de repente, aparecem. O poder de cativar os outros, uma certeza. Descobre-se interesses em pessoas desinteressantes. A sensualidade é difusa. E o desejo de seduzir e ser seduzida é irresistível. Impressões de desenvoltura, energia, poder, bem-estar, onipotência financeira e euforia estão impregnados na nossa medula. Mas, em algum ponto, tudo muda. As ideias são velozes demais. E surgem em quantidades excessivas, né? Aquele pensamento acelerado. Uma confusão arrasadora toma o lugar da clareza. A memória desaparece. O humor e enlevo no rosto dos amigos são substituídos pelo medo e pela preocupação. Tudo que antes corria bem, agora só contraria. Você fica irritadiça, zangada, assustada, incontrolável e totalmente emaranhada na caverna mais sinistra da mente. Você nunca soube que essas cavernas existiam. Quais dos meus sentimentos são reais? Né? São as perguntas mais comuns. Quais dos meus sentimentos são reais? Qual dos meus eu sou eu? O selvagem, impulsivo, caótico, vigoroso e amalucado? Ou o tímido, retraído, desesperado, né, aqui já na depressão, tímido, retraído, desesperado, suicida, cansado e fadado ao insucesso? Provavelmente um pouco de cada lado. E aí ela mesma coloca a importância da psicoterapia. Então veja, o que a psicoterapia ela mesma percebeu que ajuda? A
A psicoterapia faz com que a confusão tenha algum sentido. Coloca um freio nos pensamentos e sentimentos apavorantes. Devolve o controle, a esperança e a possibilidade de aprender com a experiência. Nenhum remédio é capaz de ajudar a lidar com o problema de não querer tomar remédios, né? E aí a gente que trabalha no consultório sabe que é muito comum que o paciente acaba não querendo tomar o remédio e dando um jeitinho. Então, a psicoterapia também ajuda nisso. E do mesmo modo, nem toda a psicoterapia do mundo pode impedir meus episódios de mania e depressão. Eu preciso das duas coisas, né? Então, você vê que é o relato de uma própria paciente percebendo o quanto ajuda. Então, o que precisa? Além da psicoterapia, quais são as que a gente considera mais, que ajudam mais pacientes psiquiátricos? E aí, é assim, por que elas são as que são consideradas que mais ajudam? Porque há evidências científicas mostrando que elas colaboram no atendimento e que os pacientes melhoram. Então, é possível observar indícios de eficácia comprovada por estudos disponíveis na literatura científica nas seguintes abordagens. Tá? E aí eu digo assim, que sei que sempre dá um pouco de controvérsia nisso. Todas as abordagens de psicoterapia são boas. Agora, a questão é, essas realmente a gente tem a comprovação científica, então a gente acaba realmente colocando mais elas porque a gente tem essas pesquisas. Então, a psicoeducação, a terapia cognitivo-comportamental, a psicoterapia interpessoal, a psicoterapia focada na família e a terapia de grupo ou grupos de autoajuda. Então, o que é a psicoeducação, né? A psicoeducação é o que nós estamos fazendo aqui hoje, que é extremamente importante. Então, são reuniões de caráter educativo e psicológico, que servem tanto para pacientes, familiares, amigos e profissionais da área da saúde. É um complemento da farmacoterapia, então, como o Dr. Teng colocou bem, em primeiro lugar, é realmente um medicamento, é uma doença, e é uma intervenção psicológica que comprovadamente melhora os resultados do tratamento. Então, ela vai ajudar realmente no tratamento. Quais são os objetivos? Justamente o que a gente está fazendo aqui hoje. Oferecer informações atuais sobre a doença e o seu tratamento e ajudar a compreender e lidar com a doença e suas consequências. Quanto mais a pessoa sabe sobre a doença, mais ela consegue entender e aceitar. Então, o que é a terapia cognitiva comportamental, né? O nome parece tão complicado, terapia cognitiva comportamental, mas na realidade é bem simples. Cognitiva no sentido de pensamento e comportamental, né, no sentido de comportamento. Então, a gente trabalha principalmente essa parte de pensamento e comportamento, né? Então, visa o quê? A identificação e o manejo de pensamentos e comportamentos, que a gente chama de disfuncionais, buscando estabilizar o humor e diminuir o estresse. Então, como o Dr. Teng colocou, é muito comum, por exemplo, que no paciente com depressão, ele tem pensamentos extremamente negativos, ele se sente muito culpado. Então, a gente vai mostrando para ele, por exemplo, que está exagerado, os pensamentos dele são negativos demais, muitas vezes ele está exagerando, a situação não é tão ruim como ele está vendo, muitas vezes ele se culpa por tudo e ele nem tem culpa de algumas coisas. Então, a gente vai mostrando para ele que o pensamento está inadequado, e conforme a gente vai mostrando que o pensamento está inadequado, ele vai mudando o comportamento, ele vai percebendo realmente que havia um exagero e que ele pode fazer algumas mudanças para ele se sentir melhor. Ajuda, então, a identificar também os sinais precoces da doença, né? Aquilo que eu falei, que são os gatilhos, depois eu vou mostrar para vocês, os sinais de alerta. Ajuda também no monitoramento do humor, então a gente procura fazer um gráfico do humor ou uma planilha do humor para mostrar para o paciente como que está o humor dele, e ele mesmo vai percebendo e vai procurando também fazer conforme ele vai aprendendo. Planejamento das atividades cotidianas, então o que é importante e é bom a pessoa saber, às vezes eles se atrapalham, né, no planejamento do dia a dia, do que fazer, na rotina, então a gente também procura colaborar. Desenvolvimento de habilidades sociais, principalmente essa parte de comunicação, né, que tem muita dificuldade de comunicar com a família e se comunicar de maneira geral com outras pessoas. E controle do ritmo biológico, que é basicamente então, o controle do ciclo sono-vigília, é importantíssimo, tem que ter hora para dormir, hora para acordar, e controle também da alimentação, alimentação também adequada. Ih, não foi. Agora foi. Terapia interpessoal e de ritmo social.
Essa terapia, ela procura monitorar o ritmo de sono. Então, ela vai trabalhar mais a questão do sono, sono e vigília, né? Aquilo que eu falei de ter um horário para acordar, um horário para dormir. Vai trabalhar mais os padrões de atividades diárias, então, realmente, a rotina, o que a pessoa faz no dia a dia, e vai trabalhar os níveis de estimulação social. A terapia é focada na família, como o próprio nome diz, né? Então, o foco dela é a família, e os tratamentos familiares ajudam, né, a proporcionar formas, principalmente, de melhorar a comunicação da pessoa com o cônjuge, com os pais, com os filhos. E aqui são utilizadas técnicas, principalmente, de melhora de comunicação, né, técnicas de comunicação interpessoal. Terapias de grupo ou grupos de autoajuda, né, que é o que a Brata faz. Da Brata chama grupos de apoio mútuo, e até coloquei ali os horários, depois quem quiser participar, são gratuitos e são excelentes e ajudam muito as pessoas, né? Então, o que são? São grupos constituídos por portadores de transtorno do humor que apresentam problemas em comum, cuja finalidade fundamental é trocar experiências, compartilhar vivências, buscar soluções e se ajudar de forma solidária, dando suporte, apoio e conforto uns aos outros. Isso é muito importante porque possibilita o desenvolvimento do sentimento de pertencimento a um grupo, né? Favorecendo assim a recuperação e a integração social. Então a pessoa percebe que ela faz parte de um grupo, isso ajuda bastante, porque muitas vezes ela fala, não, então só eu sou assim, esse comportamento é só meu, então só eu que tenho problemas. Não, ela começa a ver que outras pessoas também têm, que são extremamente parecidos com os problemas dela, e muitas vezes até a outra pessoa fala, por exemplo, o que ela fez para resolver um problema e dá algumas ideias, uma ajuda para essa pessoa, como é que ela pode melhorar, tá? Então, vocês veem, esse é um trabalho maravilhoso que a Brata faz, que é gratuito. Tem nas terças-feiras, das 7 às 8h30, na quinta-feira, das 7 às 8h30 e no sábado, das 2h30 às 4h. Quem quiser saber mais, tem o site da Brata, que é www.abrata.org.br. Então, agora eu vou falar um pouquinho mais, né, para os pacientes. Como é que o paciente pode se ajudar? E até, né, com psicólogas também, para vocês saberem como que vocês podem ajudar o paciente. Então, o que é importante que a gente nota que é uma das maiores dificuldades? Primeiramente, aceitar que tem uma doença e precisa de ajuda. Não negar a doença. Então, em geral, no primeiro momento, é muito comum que o paciente, tanto com depressão como transtorno bipolar, não aceitam que tem uma doença. Eles negam a doença, eles não querem aceitar que tem a doença. E precisa aceitar, porque como qualquer doença, precisa fazer um tratamento para poder melhorar, né? Então, se eu não fizer o tratamento para melhorar, eu não vou conseguir ter mais qualidade de vida. Então, tem que aderir ao tratamento. E o que é aderir ao tratamento? É envolver-se no tratamento. Então, até eu agora coloco que o paciente é responsável pelo seu tratamento. No livro que eu ajudei a escrever, que eu sou coautora, eu coloquei que ele era corresponsável. Mas, ultimamente, no consultório, eu tenho visto, né, os pacientes e tenho notado que é importante a gente até frisar mais que ele é responsável. Porque, de fato, se o paciente não quiser, se ele não fizer a parte dele, não tem como a equipe ajudar ele. Não tem como o psicólogo ajudar, como o médico ajudar, a família ajudar. Ele precisa realmente querer. E como é que ele mesmo pode se ajudar? Fazendo uma monitoração das suas alterações de humor, eu vou explicar como é que é, fazendo a lista pessoal de sinais de alerta, pedindo ajuda aos familiares e amigos. Então, isso parece fácil, mas como é difícil, né? Você pedir ajuda aos familiares e amigos. Aquela coisa da humildade, de reconhecer que realmente a pessoa está precisando de ajuda. E isso realmente, ultimamente, não é fácil, né? Mas isso é essencial para a pessoa, por exemplo, pedir para os familiares colaborarem. Ou amigos, né? Ups, tem hora que vai, tem hora que não vai. Então, o que é monitorar o seu humor? Faça inicialmente com um psiquiatra, né? Quem não tiver psicólogo, ou com um psicólogo, um gráfico que mostra as suas oscilações durante o dia, a semana e o mês, né? Como é que está o seu humor. Monitore mudanças no nível de energia, concentração e na autoestima. Faça diariamente, reserve alguns minutos para isso no final do dia. Então, não custa nada no final do dia, a pessoa pega, vai criando o hábito e ela mesma já faz. A gente fala que pode ser o gráfico, como eu vou mostrar para vocês, e pode ser uma planilha do humor. Lembre-se, quanto mais você se conhecer, melhor será a sua qualidade de vida.
Isso vale para todo mundo, né? Quanto mais a gente se conhece, com certeza a qualidade de vida da gente fica melhor. É isso. Então, olha, esse gráfico do humor até gostaria que tivesse melhor, né? Ele acabou ficando um pouco apagado, mas dá para vocês pelo menos terem uma noção. Então, por exemplo, a pessoa ela está aqui no normal, então quando ela está estável, ela está bem. Só que aí ela mesma vai percebendo, e a família também vai ajudando nisso, que de repente ela começa, por exemplo, a ficar, começa a ficar devagar, começa a ficar para baixo, começa a ficar desanimada, começa a ficar triste, começa a perceber que ela não está mais conseguindo fazer as coisas que normalmente ela fazia. Então vejam que ela fazia as coisas e agora ela não consegue mais fazer. Ela vai percebendo que ela está cada vez mais lenta, que ela não tem mais ânimo para sair com os amigos. Então dá para a própria pessoa perceber, por exemplo, que ela está entrando numa fase de depressão, que é o que a gente fala que é o sinal de alerta ou o gatilho. Tá? Pra vocês terem ideia, então, para depressão e também é válido para euforia. E aí a pessoa vai fazendo esse gráfico. No consultório a gente vai fazendo, né, junto com a pessoa, a gente mesmo vai vendo. Cartão de emergência. Também se fala que é sempre bom fazer um cartão de emergência, porque realmente se a pessoa tiver alguma crise, tiver algum problema, né, tanto na euforia como na depressão, é bom ela ter esse cartão. Que assim, qualquer coisa que aconteça, as pessoas sabem quem é o psiquiatra dela, sabem, né, quais são os familiares para poder avisar, e inclusive também amigos próximos. Eu costumo dizer que todo mundo deveria fazer um cartão de emergência, porque nos dias de hoje é sempre bom a gente ter na bolsa ou os homens na carteira um aviso assim para uma emergência, né? Se tem um acidente, alguma coisa, ter o nome dos familiares, eu costumo até colocar o meu tipo sanguíneo, porque aí se a gente precisa de alguma coisa aí no hospital, as pessoas têm as informações. Então é uma coisa que é útil para todo mundo. Identificando os sinais de alerta. Então, ou a pessoa pode fazer aquele gráfico do humor, ou ela pode fazer esse exemplo que eu estou dando aqui, que é identificar os sinais. Então, a pessoa, ela mesma pode ir marcando, né? Ela vai vendo e ela vai marcando. Então, como é que está o meu humor? Né? Ela vai fazendo como se fosse um questionário e ela vai marcando. Como é que está o meu humor? Ah, eu estou triste, eu estou muito irritado, eu estou muito desanimado. Como é que está a atividades ou energia? Como é que eu estou me sentindo? Ah, eu estou sentindo com vontade de fazer as coisas que eu gosto ou não? Veja, aqui já pode ser um sinal. Eu estou sentindo que eu estou mais lento, eu estou sentindo que eu estou me afastando das pessoas, que eu estou me sentindo mais cansado. Né? Como ficam os seus pensamentos? Eu fico menos interessado nas coisas, meus pensamentos ficam mais lentos, eu acredito que eu sou culpado em relação a tudo de errado que acontece, então a pessoa normalmente fica muito crítica, todos os problemas parecem difíceis de resolver. Então, veja, aqui são exemplos que eu estou dando o quê? Que a pessoa mesma vai perceber que ela está entrando em depressão. Normalmente ela não é assim. Então ela fala, opa, deixa eu ligar para o meu médico, né? Deixa eu avisar meus familiares, já dar uma ligadinha para o médico. E avisando o médico nessa fase é essencial, porque aí ele já percebe, ele já sabe isso, ele já modifica a medicação. Então a pessoa acaba não entrando na crise. Tá? E também o sono altera muito, então é uma das coisas também que a gente pede muito para a pessoa ver. Então, como fica o meu sono? Eu fico muito sonolento, como o doutor Teng colocou, ou ao contrário, eu acordo no meio da noite, ou acordo mais cedo, mas também a pessoa consegue perceber que alterou o sono dela, que normalmente ela tem um sono, vamos dizer, mais normal, ela dorme bem, e que agora ela não está conseguindo. Tá? E seja ativo no seu tratamento. Então, o Teng também colocou isso, e a gente enfatiza bem mesmo, que tem que fazer exercício físico? Tem que fazer exercício físico. Então, se a gente, todo mundo já tem que fazer, quem tem transtorno bipolar ou depressão tem que fazer mais ainda. É importantíssimo, ajuda muito. E a gente faz a ressalva que tem que ser durante o dia. Por quê? Porque quem é bipolar pode ficar mais eufórico, mais animado à noite, então não é bom fazer exercício físico à noite. A gente fala que o ideal é durante o dia. Refeições balanceadas e nutritivas em horários regulares, também é bom para todo mundo. Para quem tem oscilação de humor, né, é mais importante ainda também. Então, dependendo da alimentação que você tem, por exemplo, à noite, você não vai dormir, vai ter muito mais dificuldade. Então, também a gente fala muito para tomarem cuidado com refrigerantes, chá mate, chá preto, tudo que tem cafeína, porque excita, deixa a pessoa mais acordada, então essas pessoas vão ter mais dificuldade. Tá? Evitar também o consumo de álcool e drogas e outras substâncias que possam provocar oscilações do humor. Então, também é a mesma coisa. Se para todo mundo já é bom evitar álcool e drogas,
Para quem tem essa doença, tem que evitar mais ainda. E mulheres, por favor, principalmente, evitar remédios para emagrecer, tá? Remédios para emagrecer, muitas vezes, dão muitas alterações. Se começar a tomar um remédio para emagrecer, avise imediatamente o médico, tá? Agora, então, eu coloquei mais como os pacientes podem ajudar, né? E aí, no caso, os pacientes, o psicólogo pode ajudar eles. Agora, eu vou colocar um pouco como é que a família também pode ajudar, né? Embora a gente vai ter uma outra palestra mais para frente só sobre família, mas pelo menos para vocês terem uma ideia. Então, aprender a reconhecer as manifestações iniciais da doença. Então, a própria família pode aprender o que a gente fala dos sinais prodrômicos, que é esses sinais de alerta. Se a família percebe, ela pode, né, ajudar o paciente e dar um toquezinho para ele. Só que como é que é esse toquezinho? Eu mostrar para o paciente com tolerância e paciência que ele está precisando de ajuda, né? E como isso hoje em dia está difícil, porque as pessoas estão com tolerância zero. Então, gente, tem que ter um pouquinho de paciência e entender o seguinte: ter em mente que num episódio de crise, a capacidade de avaliação e julgamento do próprio doente está comprometida. Então, muitas vezes ele não percebe o que ele está fazendo, né? Então, por isso que a gente tem que ter paciência e realmente procurar ajudar. Que mais? Evitar, né? O TEM também colocou um pouco isso, evitar preconceito, pessoa, doença. Então, é extremamente importante isso. A pessoa é uma, a doença é outra. A doença são sintomas. Então, eu tenho que respeitar essa pessoa, né? E aí também dá para perceber claramente o que é sintoma e o que é da pessoa. Então, vamos evitar, né, criticar, hostilizar ou culpar o familiar doente. Porque isso é ruim tanto para o familiar como para toda a família. Acaba causando o que a gente chama de uma desestruturação da família. A família também não deve se culpar pela doença. Também é muito comum que aí a família acha que é culpada pela doença. Não. Também foi muito bem colocado aqui que a doença é genética, psicológica e também tem fatores ambientais. Então, não adianta ficar se culpando, vamos para frente, né? Quer dizer, o que eu posso fazer para melhorar? Então, o que a família pode fazer para melhorar? Informar-se sobre a doença e o seu tratamento, que é o que a gente está fazendo aqui, psicoeducação. Aprendendo a reconhecer e monitorar os sintomas, para ajudar o paciente a aceitar a sua enfermidade, tá? Então, veja que são todas coisas simples que dá para ajudar bastante as pessoas, né, a melhorar. O paciente, a família também ficar melhor. E com tudo isso, a gente fala ambiente familiar acolhedor, o que acontece? Aumenta a autoestima, né, tanto do paciente como dos familiares, reduz o risco de recaídas, diminui a intensidade de eventuais episódios de mania e depressão e, consequentemente, né, melhora a qualidade de vida, não só do paciente, como dos familiares também. Tá? Então, basicamente, já que essa é a primeira palestra, assim, rapidamente, quais são os tratamentos que ajudam, né, o médico em relação à doença do transtorno bipolar. Então, as referências, né, então, para vocês terem ideia, onde eu me baseei essa palestra, se vocês quiserem saber mais, a gente tem esse livro aqui, Aprendendo a Viver com Transtorno Bipolar, Manual Educativo, que eu sou uma das autoras, é um pessoal lá do HC, do Gruda, que é um livro do Dr. Ricardo Moreno, da doutora Doris, da Dani e meu, que é um livro para público leigo, justamente, para explicar exatamente o que é a doença e o que fazer, né, como as pessoas podem ajudar no tratamento. Quem quiser ir vendo. Esse outro livro, então, a Brata até vende aqui para ajudar vocês, é o Enigma Bipolar, que é do Dr. Teng. Também é um ótimo livro, bem fácil de ler, muito tranquilo e explica muito bem o que é a doença, tá? E esse daqui, a boa notícia esse livro aqui, ele está gratuitamente no site da Abrata, tá? Então, é um livro justamente que chama Guia para Cuidadores de Pessoas com Transtorno Bipolar, dá ótimas dicas, principalmente para os familiares, para saber como lidar, e ele é gratuito, basta baixar no site da Abrata, ok? E, que eu acho importante frisar, né? Depressão não é covardia, bipolaridade não é frescura, que eu acho muito importante, e ansiedade não é falta de trabalho. Então, preconceito também precisa de tratamento, né? Eu gosto dessa figurinha, que eu acho que é importante. E vou pedir para vocês, assim, a Abrata é uma ONG que ajuda as pessoas, né, pacientes que têm depressão e transtorno bipolar e seus familiares. Quem puder ajudar e fazer doações para a Abrata, a gente agradece. Nem é estipulado valor, a gente apenas pede que quem puder ajuda para a gente poder ajudar mais pessoas.
Tá bom? Então, obrigada. Eu sei que deve estar todo mundo com fome. Agora vai ter um lanche maravilhoso.